Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Papo Espírita dessa noite. Hoje, nós vamos ter um tema interessante. Como é que o espírito evolui? Será que o espírito evolui? E que espírito é esse que nós estamos falando? Para isso, nós estamos com a Thelma Alves, que sempre está conosco, e uma convidada especial também do Papo, a Flaviana de Souza, que é palestrante, trabalhadora espírita, e temos uma missão difícil, né? Que é a missão de falarmos sobre a evolução espiritual, né? Tudo bem, Thelma? Tudo bem. Seja bem-vinda. Isso, tudo bem, Flaviana? Tudo bem, muito obrigada. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez com vocês, contribuindo de alguma forma e aprendendo também, porque aqui é sempre uma troca, né? Muito obrigada. Até chegar aqui nessa conversa, a gente já estudou, né? Isso. Já juntamos nossas experiências, né, Flaviana e Thelma? Bom, o tema de hoje é um tema que vai falar de nós. Nós, enquanto espíritos que somos, né? Quando a gente está envolvido na materialidade encarnada, a gente esquece que tivemos um percurso longo para chegar, né, no dia de hoje. Passamos por diferentes tipos de planeta para que a gente tivesse os aprendizados necessários. Hoje, enquanto raça humana, né, vou chamar assim, né, quando humanos, nós passamos por planetas primitivos, agora estamos vivenciando no planeta de provas e expiação, vamos evoluir para o de regeneração e assim sempre, né? Nos diz Kardec que evoluímos de um jeito filosófico do átomo ao arcanjo, né? E eu sempre, quando falo isso, me lembro muito de Divaldo Franco, né? Que é um médium palestrante tão bom, né? Ele sempre recorda sobre isso, nessa nossa caminhada evolutiva. Mas, às vezes, quando a gente está encarnado, com as nossas questões, né? Tão de sobrevivência, né? A gente esquece, né, que nós somos espíritos imortais. E a gente se identifica muito com aquela personalidade que nós somos. Então, eu me identifico muito com Miriam, né, Thelma com Thelma, Flaviana com Flaviana, você com você. E a gente esquece que, além desse corpo que nos permite, né, como ferramenta, vivenciar as experiências do espírito, a gente esquece completamente de quem somos, né? Somos espíritos imortais. E como a gente esquece quem somos, estamos tão presos na personalidade, a gente esquece uma outra coisa importante. Esse espírito evolui. E às vezes a gente não tem paciência, né? Aquela pessoa é desse jeito, é daquele jeito, a gente esquece que também um dia fomos, da mesma forma que a gente evolui, que todo mundo evolui, né? O universo inteiro evolui, né? E Flaviana? Joana de Ângeles, que é a mentora do nosso médium, né, Divaldo Franco, na sua série psicológica, ela fala uma coisa muito importante, que às vezes a gente interpreta com muita dificuldade, né? Por quê? Que num processo evolutivo, nesse mecanismo de sermos, né, seres mais perfeitos, né, perfectíveis que somos, nós temos que ter a dor como nossa mestra para que a gente aprenda. Começa o desafio por essa pergunta, né, meninas? Para que a dor? Às vezes a gente se questiona, né? Por que viver em dor? Mas como mesmo você trouxe, né, Miriam? Nós estamos num mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, a característica, né, é onde o mal ainda prevalece sobre o bem. E nós, espíritos imperfeitos que somos, fazemos parte desse mundo. Portanto, a dor ainda faz parte. E ela é importante porque ela que vai nos motivar a crescer. Imagine um mundo, né, que nós vamos chegar um dia, um mundo feliz, mas nós, espíritos imperfeitos, nós somos acomodados. Quem é que não gosta de ficar à frente de uma televisão ou de um videogame, celular, smartphone, passando a vida ali, fica bom. Se todo mundo chega, vai trazendo tudo prontinho para a gente, seria muito bom, mas nós não cresceríamos. Faz parte do nosso processo enquanto espíritos em aprendizado, que a Terra é isso, uma escola, passar por situações que vão nos fazer crescer. Aí nós temos dois problemas que envolvem isso. Enquanto espíritos imperfeitos, muitos de nós ainda somos meio que preguiçosos, ainda, né, queremos esperar as coisas acontecerem. E diante disso,
temos escolhas que não são escolhas muito estruturadas, que são escolhas que ainda não são organizadas. E daí nós fazemos essas escolhas e isso tudo tem uma consequência. E nós vamos, né, ter um retorno dessas escolhas que nós fizemos. E tem um outro, que é aquele espírito que já começa, como nós já estamos entrando na regeneração, que já começa a vislumbrar o caminho do espírito, buscando o seu autoconhecimento, buscando se melhorar, já tendo uma percepção de que não é mais um espírito que precisa crescer. E aí, daí vem as provas. E essas provas, elas nos impulsionam a crescer e vão trazer dor, porque é perseguição, às vezes. Não sei com vocês, né? Quando, um exemplo até meu, se vocês me permitem. Quando, antes de ser espírita, eu pertencia a uma outra religião. Daí, quando eu escolhi ser espírita, foi muito difícil, porque as pessoas falavam, não aceitavam porque. Uma vez a minha mãe falou assim, minha filha, meu sonho era que você voltasse, né, a seguir a nossa religião. Mãe, nessa vida não. Então, assim, existem as perseguições. Quando nós escolhemos, não sei, com certeza vocês, quando vão fazer algum trabalho, quando a gente vai fazer um trabalho dentro da doutrina, sempre a gente tem que se preparar, porque vem, né, situações de provação. Para quê? Para a gente desenvolver as virtudes. Isso é sair da zona de conforto. Exato. Né? É importante a gente entender que quando a gente escolhe, né, principalmente a doutrina que amplia a nossa mente em todos os sentidos, né, assim, então a gente tem que a gente consegue vivenciar essas questões, vamos dizer, de enfrentamento, né, com nossos entes queridos, com nossos amigos, com as pessoas às quais estavam acostumados a uma conduta e, de repente, estamos fora dela, mas com um propósito mesmo, né, assim, a gente, não, é isso que eu quero, é esse caminho que eu quero abraçar. Então, até você escolhendo assim, você está saindo da zona de conforto, né, Flaviana? Sim, com certeza. A gente sai, tem as situações, como diz, familiares, vai sempre aparecer uma situação para você ter que fazer uma escolha. Olha, você está indo, por exemplo, para um centro espírita ou fazer um trabalho, de repente acontece algo e você fala, vai, vou ou não vou? E agora? Qual a escolha? Então, nós passamos, isso faz parte, porque ativa, né, esse contraponto. E não só nós, se nós formos olhar a história humana, foi assim com todos aqueles os missionários que vieram. Nós não somos ainda missionários, mas vamos ativar de uma forma, claro, mais branda. Eles, quanto mais evoluído, maior, né, eles ativam essa força contrária que ainda, né, existe no nosso planeta. Eu acho interessante quando a gente fala da dor como mestra, né? No começo, quando eu entrei na doutrina, também cheguei aqui por necessidade, né? Então, necessidade porque precisava compreender, né? O que significava aquilo tudo. Mas a gente, às vezes, associa dor com sofrimento, né? E a primeira coisa que me fixou na mente é que a dor é um mecanismo de despertamento, né? Para que ela está chegando? O que eu devo aprender com ela? Agora, eu posso também fazer a escolha de sofrer. Sim. Então, ficar remoendo, ficar naquele sofrimento, às vezes naquele vitimismo, né? E isso é tão difícil. E quando eu vejo assim na doutrina que nos ensina, né? Que não é um crescimento, né, de compreensão de fora para dentro, né? Porque a gente se habituou por milênios de que as condições, as outras pessoas nos trariam essa serenidade, nos trariam amor, nos trariam uma segurança, uma série de coisas. E a doutrina nos desperta, né, para isso. Olha, tudo bem, a dor existe para que você se desperte. Uma hora é um tema de relacionamento, outra hora é um tema da paciência, outra hora é um tema de compaixão. E isso tudo acontece num microambiente que, se a gente não está ligado, a gente não percebe. Nos nossos lares, né? Com as pessoas mais próximas. E a gente vive tão mecanicamente que não percebe sobre isso, né? E escolha, como você disse, é uma coisa impressionante. A gente está tão para fora
que a gente não percebe, né? Que escolhas eu estou fazendo, né? E a gente faz escolhas dentro de um padrão, vou chamar assim, de um padrão de vida que eu entendo que seja, né, o melhor. Só que no planeta de provas e expiações, a referência que nós temos, né, é o egoísmo. É o orgulho, né? Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso também, né? Com certeza, a gente precisa ampliar. E é Sim. por isso que chega a dor, e a gente não entende. E mesmo pessoas, se nós formos olhar num âmbito geral, que pensa, às vezes a gente observa as pessoas, nossa, fulano é feliz, olha só como é que é a vida dele ou dela, vive postando nas redes sociais, estou viajando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Mesmo essas pessoas, a gente pensa que não sofrem, mas elas sofrem. Por quê? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Agora, como você falou, nós precisamos escolher. Como nós vamos escolher? Será que nós já estamos preparados para escolher qual é o caminho que nós precisamos seguir, que é o da dor também, porque faz parte, ou é o do sofrimento que nos leva a ainda ficar claro que faz parte do padrão evolutivo de cada um e da visão ainda que talvez não esteja desperta, porque como diz a Joana aqui, Joana traz uma frase que eu vou citar aqui. Por favor. Não te iludas com a vã esperança de lograres felicidade sem esforço e paz sem lágrimas. Então, neste mundo, Jesus é o mestre, nosso mestre. Ele veio para cá, o ser mais perfeito, modelo e guia da nossa humanidade. Ele veio para cá e o que aconteceu? Ele veio trazer paz, mas passou por situações adversas, por perseguições, né, até a morte de cruz. E cada um dos seus discípulos que aqui vieram. O Paulo, que para mim é um exemplo, de todos são exemplos, mas Paulo é mais forte, né? A gente se conecta com a situação. Ele que era um perseguidor de cristãos, se transforma, e ao se transformar, o que acontece com ele? Ele passa por perseguições familiares. Muitas vezes aquele que nós amamos é aquele que vai nos perseguir, porque não aceita a mudança. Então, por perseguições familiares, como ele mesmo fala, fui chicoteado 40 menos uma vezes, caí, fui preso, e assim ele vai trazendo toda a situação de sofrimento dele. Mas para trazer para nós o quê? Que nós devemos continuar. Porque ele chega ao final e fala, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. E para mim estará reservada a coroa do justo juiz. Então, esse é o nosso processo, né? Paulo, ele teve esse salto, vamos dizer assim, na vida, porque ele já veio preparado, com certeza, de outras vidas. Nós também estamos nesse processo. Não vamos querer ser um Paulo agora, não vamos querer ser uma irmã Dulce, uma Madre Teresa, mas vamos ser o melhor que nós podemos ser. Aprendendo com essas dores que nos chegam, com as escolhas que nós fazemos, que às vezes não vão ser boas ainda. Nós ainda não fazemos boas escolhas. Estamos já no caminho, porque já temos uma visão um pouquinho melhor por conta da doutrina que nos traz, né? É o virar a chave, né? Isso. É o virar a chave. E neste momento, esse virar a chave de cada um é um processo assim, aos poucos, não é de uma hora para outra. Paulo, ele teve que ficar isolado 3 anos, né? Uhum. Então, cada um é o seu momento. E eu acho que a gente também ainda vive a história de Paulo, se a gente Sim. parar para pensar, né? Nossa. No sentido assim, ele perseguia os cristãos, né? Hoje a gente vive um mundo tumultuado de guerras, perseguições, intolerância de todos os níveis. Por quê? Porque a gente acredita que a verdade é a nossa verdade. Sim. A verdade da nossa comunidade, a verdade da nossa instituição religiosa, seja o que for. Então, ele perseguia os cristãos por uma crença de que aqueles que não seguissem ou tivessem o padrão estabelecido, né, seriam inimigos, né, deveriam ser combatidos. Hoje a gente ainda vive muito disso, né? Então, quando você torna-se achando que é um vetor da verdade, que a gente sabe que essa verdade, né, é tão relativa a nossa, tão pequena, né, que são as diferenças que fazem com que a gente cresça. Quando a gente não respeita isso,
há uma perseguição, né? Há uma busca de poder, de subjugação, né? Você não quer ser aliado do outro, você quer subjugar outro ser humano contra você. E naquele processo de transformação de Paulo, também acho linda a história de Paulo, né? Ele conhece, né, Jesus. Então, ele conhece uma verdade que nos mostra que nós somos muito mais do que aquela verdade que a gente está trazendo como fosse, né? Então, quando ele conhece Jesus, os ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, nós aprendemos por Jesus porque somos cristãos, mas outras religiões atrasem. Qual é a essência? Amai a si, amai o outro, e amar não esse amor romântico que a gente tem, mas um amor no sentido de respeite o outro. Ele é teu igual, ele é diferente para que você aprenda. Eu penso de um jeito, o tema de outro, Flaviana de outro, que se você também se ler uma frase, cada um vai ter um entendimento. Isso. Por quê? Cada um de nós tem uma vivência diferenciada, e somar esses saberes é que faz a gente crescer, né? Então, o que você traz, Flaviana, é perfeito. Isso. Pegando esse gancho aí seu do amor, né? Olha aí o processo de evolução. Primeiro a gente começa no egoísmo, que é aquele voltado só para nós. Ainda, né, um narcisismo. Depois a gente vai ampliando, porque a gente tem que olhar para o outro, a alteridade, entender que o outro é um outro eu. Então, se eu preciso me respeitar, eu também preciso respeitar o outro. Daí vai, né, o amar, a regra áurea, né? Faça ao teu próximo aquilo que gostaria que fosse feito a ti mesmo. Até que a gente começa a amar esse outro. E aí depois a gente vai ampliar esse amor ainda mais, porque aí Jesus faz o convite final. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso aí a gente ainda tem que trabalhar. Nossa! Tem toda uma estrada aí, mas esse é o caminho do amor. E como nós olhamos os nossos filhos quando eles erram, com carinho, com tolerância, né? Pelo menos, principalmente quando são crianças, a gente ainda é mais tolerante. Nós somos crianças espirituais que vamos crescer. E assim, os que estão, né, estão além de nós, né, nesse crescimento, nesse aperfeiçoamento, eles também olham para nós com esse olhar de criança. E quando nós erramos, eles ficam tristes porque falam, né? Poxa, estava quase chegando. Mas não tem nada não. Nós vamos estar aqui segurando a mão de vocês para subir de novo. Como um pai, uma mãe faz conosco, né? Quando somos crianças. Isso é importante porque quando frequentamos uma religião, a gente começa a tratar todo mundo bem, o ambiente é bom, né? Aí chega em casa, começa a destratar todo mundo. Então, aí quando a gente começa a trabalhar essa questão de ouvir alguma palestra e entender, poxa, eu estou fazendo tão bem aqui, por que eu não faço em casa? Né? Porque eu não tenho paciência? Porque eu sou atendente fraterna aqui? E aí chego em casa, eu não vou ouvir fulano, beltrano. Então, assim, esse despertar individual, né? Que faz com que a gente possa exercitar cada dia o nosso melhor, né? Com certeza, isso aí. Nós precisamos, por isso que nós precisamos, como ela falou, exercitar as virtudes todas. É como se fosse uma academia quando a gente vai malhar. Né? Eu não malho, preciso, eu sei que eu preciso. Eu comecei a malhar. Mas é esse exercício diário para ir fortalecendo o músculo da virtude, trazendo para nós a consciência. E a doutrina espírita, ela é fantástica, porque ela nos faz ter essa visão de autoconhecimento através da reforma íntima. Né? Olhar para nós, entender que nós estamos caminhando, que erramos, mas que não podemos ficar presos nos erros, foi o que Jesus ensinou, e vamos lá. Por que fulano, não é o fulano que me irrita, por que eu fico irritado com aquilo? Por que eu, como bem trouxe a Thelma, né? Por que eu trato tão bem os outros e não? O ideal é que nós comecemos a nos tornar o mais espontâneos possíveis. Claro que é difícil ainda, nós usamos máscaras, mas a partir do momento que nós nos tornamos, eu sou do mesmo jeito que eu ajo aqui, com a Miriam, com a Thelma, eu vou agir lá em casa, com meu vizinho, com a minha vizinha, com meu colega de trabalho. Não é porque eu estou aqui na frente delas que eu vou ser educadinha e ir lá com os outros, não. Tem uma André Luiz, acho que
Agenda Cristã, que ele fala assim, trate os seus familiares como se fosse uma visita. Por quê? Para tratar bem, né? Aquilo que você trouxe. A gente tem que tratar bem todos. Não é porque está ali, que ama, que a gente ama, que pode fazer de qualquer jeito. Não, vamos tratar todo mundo bem. E aí a gente vai aproximando cada vez mais do amor de Jesus. E esse processo, a gente conversando, né? Nós também estamos no processo, né? Para não acharem que nós já estamos lá na frente, não, gente, né? Falo por mim, estou bem no começo mesmo. Com certeza. E esse processo, né? A gente pensa que sair do egoísmo é fácil, mas não é. Sair do orgulho é fácil? Não é. Porque nós somos ensinados a sermos egoístas, a sermos orgulhosos, a sermos vaidosos, e a sociedade traça esse perfil. Sim. Você é uma pessoa de sucesso a partir do quê? Desse perfil de poder, de recursos financeiros. Não que isso não seja importante. Eu acho que quando a gente alcança, né, esses patamares, há uma responsabilidade embutida tão grande que a gente não tem noção, porque não é para usufruto meu, né? Só para desfrutar daquilo, mas eu tenho uma responsabilidade não só comigo, mas com a coletividade, com os outros, né? A minha riqueza não é para que eu possa usufruir o máximo de prazer que eu tenha. E enquanto vocês falam, eu falei, gente, é tão interessante, a gente escuta, né? Que nós vamos evoluir e às vezes fica assim, para que eu tenho que evoluir? Tá tão bom aqui, né? Tá tão bom. Só que não é bom. A gente se ilude que é bom, porque se eu tenho as questões materiais resolvidas, vou chamar assim, há sempre um vazio, há sempre uma coisa faltando, né? E essa coisa faltando vem também no nome da dor, né? Na experiência da dor. Então, é tão interessante, né? Quando vocês estão falando, né? Esse caminho do amor, né? Isso. Enquanto mecanismo evolutivo. E Joana, então, não há nada sem trabalho, né? Todos nós progredimos. Alguns demoram mais tempo, né? A Flaviane tem outros, mas nunca a gente recua, né? Agora, quando a gente vai tendo essa noção, eu acho que a gente já começa a não querer mais parar, né? Parar no sentido de adquirir conhecimento, praticar, né? Porque senão a gente é apenas um livrinho ambulante, né? Só saboreando os saberes que a doutrina nos traz. E autoconhecimento, a gente sempre fala, né, Thelma? Vira e mexe, autoconhecimento aparece na essência como coisa muito importante, né? Isso. E nessa questão de evoluir, né, do egoísmo para o amor, será que felicidade existe no nosso nível? Pergunta boa, né? Essa é boa. E aí vem o Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec faz essa pergunta. Como, né, podemos ser felizes nesse mundo? A felicidade aqui, ela é relativa. Por quê? Como nós falamos no início, né? É um mundo de provas e expiações. O mal ainda prevalece no nosso mundo de provas e expiações. E tendo o mal prevalecendo, é um mundo ainda complexo, que exige muito no sentido de dor. Porém, ela existe sim na medida de que nós possamos dar o nosso melhor. Os espíritos respondem, né? Quando nós temos a felicidade, podemos ter uma felicidade bem relativa quando temos materialmente o necessário e temos a consciência tranquila do dever cumprido. Somos perfeitos? Não, como Miriam bem falou, nós que estamos aqui, não é porque nós somos bonitinha, perfeitinha, não é porque nós precisamos estar aqui, porque isso também faz parte da nossa evolução enquanto espírito. Tudo que nós falamos aqui, às vezes nós passamos algumas situações para testar se a gente aprendeu a lição. Às vezes a gente não aprendeu ainda. Não, às vezes a gente olha assim, lê, né? Fala, nossa, que coisa profunda, entende? Aí dali a pouco está vivenciando. Uai, gente, não é que estava no livro, eu não percebi, Não né? percebi. Hoje, quando eu fui, hoje, lendo aqui novamente, né, esse texto, eu pensei, meu Deus, eu passei quase com uma situação que tinha tudo a ver com isso. Eu acho que eu não fui muito bem na prova, não. Mas a gente vai tentando, né? A próxima vez, quem sabe. Então, assim, é um processo, porque é um processo. Nós não vamos nos tornar perfeitos agora, porque não é o mundo ainda é de provas e expiações. E não são espíritos imperfeitos. Vamos para um mundo regenerado, onde ainda não é um mundo perfeito.
É um mundo onde o bem e o mal vão existir. O mal já vai estar mais em equilíbrio. Então, nós vamos ter uma situação um pouco melhor de vislumbrar. Mas a felicidade, ela é possível enquanto nós estamos assim, tanto quanto é possível nesse mundo de provas e expiações. Fazendo o nosso melhor, doando. Quer felicidade maior? Não, né? Claro que todos que trabalhamos na doutrina espírita já experienciamos situações em que nós vamos fazer um trabalho onde ajudando, trabalho social, isso traz uma alegria que não tem, né? Que não tem como uma felicidade tão grande que nos planifica naquele momento. Quando nós fazemos o bem para alguém, aquilo nos preenche. Então, nós podemos ser felizes tanto quanto possível nesse mundo de provas e expiações. Não sei se vocês concordam com isso. Isso, são momentos, né? Que a gente vai adquirindo para se preparar para quando estiver encarnado em outro local, né? Ou aqui mesmo, a gente já saborear algumas coisinhas em relação a esses momentos de felicidade, inclusive quando você vê um filho que, vamos dizer, já engajou, né, numa profissão, todo esse processo você tem que, poxa, agradeça a Deus, porque, né, esse processo nós vencemos, então tudo dá graças para que as coisas fluem de uma forma melhor e a gente se conscientize de uma forma, assim, intimista com o nosso Pai, né? Isso mesmo. Essa felicidade, né, relativa, e a que você trouxe agora, né, Thelma, gratidão. Gente, como ela é importante, porque se a gente tiver esse espírito da gratidão, em qualquer situação, né, qualquer um de nós, vamos descobrir que nós vivenciamos muitos desses momentos de felicidade, né? Porque nos sentimos realizados, sentimos orgulhosos no bom sentido de nós mesmos, e a gente vai desenvolvendo o alto amor, né? Isso. Mas enquanto a gente não tiver essa gratidão por tudo que me chega, eu posso me sentir vítima, facilmente eu jogo a responsabilidade daquele meu desconforto no outro, na situação. E quem é que nunca experimentou gratidão, não é? Quem é que nunca experimentou esse momento? Então, isso que nós estamos falando não é virtual, não é fantasia, é realidade se a gente está prestando atenção sobre isso, né? Eu gostaria de saber como agirmos diante dos problemas, né, que a gente vai se deparar em relação ao nosso processo evolutivo, né? Sim. Porque quando a gente está vivendo de fato, né, de direito, eclode um monte de coisa dentro da gente e fora da gente também. É uma confusão. Então, esclareça Até as para doenças nós. chegam, né? Tudo. Nossa. É uma salada de fruta. Gente, diante dos mecanismos de evolução evolutivo que vão chegar, seja através de doença, seja através de perseguição, seja através de inúmeras situações que nós vivenciamos no dia a dia, a primeira reação nossa é querer, né, dar um troco. Ou questionar, por que essa doença está me pegando? Gente, eu não fiz nada, por que eu estou doente? Por que comigo? Eu não tinha que estar aqui, tanta coisa para fazer, por que eu estou doente? Mas o que nós podemos fazer? Trabalhar a gratidão, porque se chegou até nós é porque nós temos a capacidade de superar qualquer desafio que nos chegue. Então, a gratidão, a serenidade, a paz, a trabalhar a paz interior, a fé é muito importante. E nos momentos de dificuldades, vamos fazer a oração agradecendo ao Senhor pela confiança de nós sermos provados. Veja, Jesus, Paulo, né? os Pedro, todos os apóstolos, os luminares, eles passaram. Gandhi, vamos chegar mais. Gandhi, que ele mesmo fala, Joana traz aqui, que ele fala assim, ó, se não me matarem, terei fracassado na minha campanha de não violência, porque estamos aqui para passar por essas situações, dado ao mundo de provas e expiações. Então, em nenhum momento vamos estar desamparados, quando o nosso propósito é o amor e é o bem. Então, verdade.
A gente falando de gratidão, né? De como enfrentar os desafios. Quando a gente não tem essa compreensão, com esse olhar transcendente, né? Que a gente está aqui numa experiência para sermos melhores, né? E o ser melhor não significa ser perfeito, né, gente? É melhor hoje. O que eu posso fazer melhor? Nisso eu estou me lembrando aqui. O trânsito, eu sou muito impaciente no trânsito, sabe? Então, era assim, nossa, mas por que não fica na fila? Tem que vir na frente, não vai passar na minha frente. Porque poderia ter... Aí, hoje em dia, eu falo assim, gente, Miriam, deixa passar. Tu não sabe o que está acontecendo com o outro. Você não sabe se... Porque eu passei por essa situação de ter que sair correndo com meu pai que estava passando mal e fazer o trajeto até o hospital. Depois dessa experiência, eu falei, gente, às vezes é uma pessoa que está passando mal, está levando alguém e esses minutos são importantíssimos para a vida de quem está. E aí eu consegui me tornar uma pessoa mais educada no trânsito a partir dessa experiência. Então, a gente vai vendo que se tornar melhor, a gente se propõe e começa a compreender, né? Não vem do acaso, né? Começando a ser coerente, que não dá para ser 100% coerente, não. Mas coerente com algumas itens da vida, né? Isso. E isso que você fala, Miriam, é muito interessante, porque... é um processo, não adianta que você não vai parar de brigar de uma hora para outra. É cada dia um passo. Então, tenhamos paciência conosco, porque nós estamos nesse processo. Nós estamos ainda alfabetizando nessa área. Então, vamos errar aqui, vamos acertar dali, mas podemos já perceber a nossa pequena evolução. Se nós formos analisar, por exemplo, como nós éramos há 5 anos, quantas coisas nós mudamos? Algumas para bem melhor, outras nem tanto, mas é um processo, porque é um processo. Se nós nos propusemos a mudar, como no caso a Miriam, vou mudar no trânsito, eu também era impaciente no trânsito, ainda é só um pouquinho, mas eu coloco uma música, começo a respirar, ao invés de reclamar, eu faço uma prece, aquele que me corta, eu abençoo, porque é um processo. O primeiro impulso porque agir como... Aí a gente já para. Calma, respira, vai que é uma urgência. Eu ainda paro e faço como você. Mas respira. Calma, você não é a mesma Flaviana de ontem. Então, assim, é um processo mesmo, que a gente tem que ter paciência com a gente, né? E processo também tem que ser avaliado, né? Tá fazendo efeito? Onde eu devo corrigir, né? Porque tudo eu acho tão interessante quando a gente vai para uma questão mais psicológica, né? A Joana traz muito isso. Hamed também, né? Eu gosto muito de Hamed. A gente vai vendo que essa impaciência minha no trânsito, né? De não deixar o outro entrar... Não tem nada a ver porque o outro não furou a fila, tem a ver comigo. Isso, tem a ver, sabe, com uma coisa chamada? Você sabe quem sou eu? É o meu orgulho. Por que o outro vai passar na minha frente? Sim. Quem ele pensa que é? Isso. Então, é um mecanismo da gente ir testando, controlar, né? Amaciar. Exatamente. Esse orgulho que a gente traz há tanto tempo, né? Então, quando ele grita, calma, deixa ele passar, uma urgência. E assim, são tantas experiências que a gente passa, né? Estamos aqui para sermos burilados, seremos um diamante límpido, sim, lindo, isso. A iluminar. Mas, por enquanto, ainda temos a pedra, temos que ainda passar por, né, muitos burilamentos para poder chegar a esse diamante. Porque Jesus falou, fazei brilhar a vossa luz. Então, vamos... Mesmo que ainda seja aquela luzinha assim, tão, né, pequenininha, parece um fósforo ainda, aquele faísquinho do fósforo, mas nós vamos fazer brilhar até que uma hora ela vai brilhar de verdade. É verdade. E eu penso assim, todos nós, né, que somos da doutrina, temos os nossos trabalhos nos grupos mediúnicos, né? E é tão real isso nos grupos mediúnicos, a gente vai vendo que aquela dificuldade que a gente às vezes alimenta aqui, a dificuldade do orgulho, a dificuldade de não perdoar, né? A dificuldade do desapego com os bens materiais, isso a gente vê muito, o desapego com aquela pessoa que eu acho que fui, que eu acho que eu era, que merecia mais do que o outro. É tão real que a gente, quando passa para o plano espiritual, isso não muda. Então, se eu quero ter um pouquinho desses momentos, dessa faísca de luz, desses momentos de felicidade, eu tenho que começar a fazer agora, porque quando eu desencarno, eu não sou outra pessoa, a não ser eu mesma, né? Isso, é preparar a nossa malinha, né? Sim, sim. Que, na verdade, que a Miriam colocou, do jeito que estamos aqui,
é o jeito que vamos desencarnar. Vai ser o momento, né, que a gente chama de morte. E aí, esse processo vai ser igual ou pior se a gente não fosse trabalhar nesse contexto evolutivo, né? Exato, é isso mesmo. Que vamos. Então, essa seria uma mensagenzinha para todos nós. Estamos aqui todos nesse momento, nesse processo de evolução. Como Miriam no início trouxe, vamos sair do átomo ao arcanjo. Ainda estamos bem mais perto do átomo do que o arcanjo. Mas não vamos desistir dessa caminhada, porque é um processo. E todos nós vamos chegar lá. Podemos atrasar, às vezes, um pouquinho, mas a escolha é nossa de querer atrasar ou não. Ou, às vezes, pela nossa ignorância, nós vamos adquirindo umas dívidazinhas a mais, mas vamos chegar lá um dia. Que seja pelo caminho mais reto, o caminho da porta estreita, que vai exigir um pouco de renúncia, que vai exigir educação, burilamento, mas nós vamos chegar. Então, vamos escolher esse caminho sempre com fé, com confiança, com tranquilidade, com serenidade, não esquecendo que estamos todos amparados pelo amor do Pai, que nunca nos deixa. Nossa, e essa certeza do amparo, né, que é tão importante, porque as dificuldades, né, que vão chegando, as dores, as doenças, né, conforme for a forma que chega, uma família difícil, né, um companheiro difícil, os filhos que nos trazem muita preocupação, talvez, a gente vai compreendendo que tudo isso tem uma necessidade de aprendizado para a gente, né? E aí, à medida que a gente vai entender dessa amorosidade do Pai, é aquela pergunta, né? Para que eu estou vivendo isso, né? Deus, você falou, né, Flaviana, a gente não tem prova, né? Nem vai passar por dificuldades que nós não tenhamos ainda estrutura para vencer. Então, tudo aquilo que nos chega na nossa capacidade de vencer, de superar, né? Desde que a gente tenha coragem, desde que a gente tenha vontade, né? Desde que a gente tenha persistência. Isso. Porque é muito fácil a gente cair, né? Ou no lado do vitimismo, coitadinha de mim, tudo acontece comigo, ou no lado da rebeldia, eu não aceito, não é assim, né? É tão interessante quando a gente começa a buscar esse caminho do equilíbrio, né? Levando para essas coisas, né? Com certeza. Exato. Mas temos que entender que a gente tem que vivenciar o lado negativo para entender melhor, compreender melhor e saber trabalhar o equilíbrio. Porque sem os erros a gente vai saber. Não vai saber se acertou, né? Exatamente. É o erro. É a escola. É a escola. É a escola. Às vezes a gente vai ter que escrever, ele tá errado, faz de novo, tá errado, faz de novo, até que uma hora a gente aprende. Voltar pro quadro, né? Isso. Hoje nem sei se tem mais quadro em escola. Na escola, né? Mas... Tecnologia virtual tá tão virtual grande. Mas é importante esse treinamento, treinar. O treino é que vai nos fazer aperfeiçoar cada vez mais. Verdade, gente. O nosso tempo está esgotando, como sempre, né? O papo vai e a gente fica... Ai, meu Deus, tinha tantas outras coisas para falar. Você gostaria de ter alguma coisa para colocar, Flaviana? Não, só isso mesmo. Agradecer, não perder a esperança nunca, né? E ampliar essa visão. Não ficar preso só nessa visão de que nós estamos aqui nesse mundo, nessa existência aqui, não é uma vida, nós somos espíritos imortais, rumo a mundos felizes, a angelitude. Então, espírito evolui, né? Então, temos que ter essa compreensão, né? E você que nos assiste, como é que você se vê? Você consegue identificar esses momentos, né, de felicidade que a gente trouxe? Você consegue ver essa melhoria enquanto espírito imortal em atitudes que você já tem, já começou a aprender? Então, é uma reflexão que nós estamos deixando hoje do Papo Espírita, que o espírito evolui. E como evoluir, né? Conversamos aqui, ainda existem as dores, porque se não existisse a dor, seria tudo muito fácil, a gente não ia sair do lugar, não? Então, muito obrigado por acompanhar o nosso papo. Obrigada, Flaviana. Obrigada, Thelma. Obrigada a você que nos assiste. Vamos lembrando, hein? Dê um like, comente. Nosso programa do Papo Espírita vai todas as quintas-feiras ao ar no canal do YouTube da Comunhão Espírita de Brasília, TV Comunhão.
Todas as quintas, às 18h45, esperamos você para refletir junto conosco assuntos da nossa vida cotidiana. Até a próxima!